Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, na nossa atividade de ciências, nós vamos falar sobre matéria e eletricidade, entendendo um pouquinho sobre os fenômenos elétricos que ocorrem na natureza e no nosso cotidiano. Lembrando que desde o começo do nosso ano letivo, nós estamos falando sobre energia. E a energia elétrica é uma das principais energias que nós utilizamos. Então, por isso é necessário e essencial que nós consigamos entender da melhor forma possível tudo que permeia as formas de energia que nós utilizamos, principalmente a energia elétrica, que tem sido tão importante nesse período de pandemia, para que a gente consiga utilizar todas essas ferramentas que têm sustentado, que têm permitido a nossa vivência, o nosso estudo em REAMP. Então, a atividade 6, ela vai trabalhar matéria e eletricidade. Então, vamos lá. A eletricidade é o movimento da carga elétrica. Então, todos os fenômenos que envolvem a movimentação de cargas elétricas, nós estudamos dentro da eletricidade, que é um ramo muito importante que é estudado principalmente em física, lá no ensino médio. Isso já é de amplo conhecimento, mas de onde vem a carga elétrica, o que faz ela se mover e, por fim, o que se move afinal? O que nós podemos afirmar sobre isso? Pessoal, a matéria ela é composta por pequenas partículas, chamadas de átomos. Ao longo dos estudos no campo da química, vários modelos foram propostos a fim de descrever da melhor forma possível a morfologia dessas partículas, como demonstradas a seguir, na tabela que vai aparecer para vocês. Pessoal, não tem como falar de eletricidade sem falar do que é matéria. Matéria é tudo que tem massa, volume e ocupa espaço em algum sistema. Então, tudo que existe é formado por matéria. E sabendo a importância dessa matéria para a gente entender tudo que nos rodeia, desde antigamente, é muito importante, era de interesse para os estudiosos entender o que é a matéria e do que ela é feita. Conforme ela foi definida, tornou-se necessária entender do que ela seria formada. Lembrando que nós temos materiais diversos no nosso planeta, materiais naturais, materiais sintéticos, então a variedade é muito grande. Mas lá nos primórdios, no começo, quando a química começou a nascer como ciência, eles tinham uma preocupação muito grande de entender do que a matéria era feita. E nós tivemos vários cientistas que deram as suas contribuições, não apenas com os modelos atômicos, mas também, primeiramente, com a definição do que seria átomo. Como nós chegamos a essa definição? Nós tivemos dois importantes estudiosos que foram Leucipo e Demócrito. O que ele pensava? Que a matéria, se eu pegasse, por exemplo, um pedaço de pedra, eu poderia dividi-lo em pedaços menores e cada vez menores, até chegar a um ponto que eu não poderia mais dividir. E essa fração, essa partícula que não poderia mais ser dividida, seria a unidade fundamental da matéria, que é chamada de átomo, que quando a gente traduz com a palavra de origem grega, significa indivisível. Então, átomo, naquela primeira definição, significava algo indivisível, significava o início de toda a matéria, onde a partir dele qualquer matéria seria formada. Só que Leucipo e Demócrito, eles deram essa definição, mas eles não chegaram a propor o modelo, o que foi a nova missão daqueles que se interessavam pelo assunto. Então, depois que essa definição foi criada, começou-se uma corrida para chegar, para formular um modelo atômico. Para que serve um modelo atômico? Para um modelo, na verdade, primeiramente falando. O modelo ele serve para representar alguma estrutura. Quando você, por exemplo, chega numa loja para comprar uma roupa, muitas das peças estão expostas em modelos, aqueles manequins, que conseguem nos mostrar melhor o caimento daquela roupa. Ou quando você entra num site para comprar alguma roupa pela internet, o que tem acontecido muito pela pandemia, por causa da pandemia, aumentou bastante o número de vendas pela internet. E lá também acontece a mesma coisa. Dificilmente você vai encontrar um modelo que não tenha pelo menos um modelo ou modelo utilizando.
Então, os modelos, eles servem para representar de uma forma melhor algo. Então, o átomo, ele já se tinha essa definição, sabia-se que ele existia, mas não sabia-se como ele era, por se imaginar que ele seria tão pequeno. Então, essa corrida começou a acontecer, e aí em 1803, um cientista muito importante apresentou o primeiro modelo, que foi o modelo da bola de bilhar. Esse modelo ele foi proposto por John Dalton, e ele trazia as seguintes características sobre esse modelo, que é uma esfera maciça, rígida e indivisível. São as três principais características desse átomo. Então, nós entendemos o átomo nesse primeiro momento como uma esfera, ou seja, apesar de não conseguir enxergá-lo a olho nu, por ser tão pequeno, eu imaginava ele como uma esfera, rígido, maciço e indivisível, ou seja, maciço, no sentido que ele era todo preenchido por dentro e por uma massa densa. Então, foi a primeira definição de átomo, de modelo de átomo que nós tivemos, que ficou aí vigente por um bom tempo. Em 1898, um outro cientista, que foi Joseph Thomson, ele propôs um novo modelo, que foi conhecido como modelo do pudim de passas. O que esse modelo ele falava? Ele também afirmava que o átomo ele era esférico, mas que ele apresentava as seguintes características. Ele era formado por uma massa positiva e densa, e na sua superfície eu tinha partículas menores incrustadas na sua superfície, que ele chamou de elétron, que vai ser muito importante nesse nosso estudo sobre eletricidade. Então, essa partícula, ela era mais leve e ela tinha uma carga diferente do restante do átomo. O átomo seria uma esfera densa e positiva, e na sua superfície estaria incrustado esses elétrons, que ao final, ao fazer o balanço de cargas, esse átomo, assim como no modelo de Dalton, ele seria neutro. Esse é o segundo modelo. No terceiro modelo, nós temos o modelo de Rutherford, que foi apresentado em 1911. Nesse modelo, ele derruba a teoria de que o átomo ele é denso e ele é todo preenchido por dentro. Ele afirmava o seguinte, que o átomo também seria esférico, só que a massa dele seria concentrada numa região central, no seu centro, que ele chamou de núcleo. Esse núcleo seria denso e positivo, e os elétrons que Thomson havia citado no seu modelo, eles estariam circulando em órbitas em um espaço vazio, que foi denominado de eletrosfera. Então, de acordo com o modelo de Rutherford, esse átomo seria formado por duas regiões. O núcleo, que seria denso e positivo, onde depois nós iremos falar que ali já estaríamos algumas partículas que nós chamamos de prótons, e em volta nós teríamos os elétrons que estariam circulando em órbitas, numa região chamada eletrosfera. E aí depois, a gente tem o modelo de Rutherford-Bohr, que é o modelo que Rutherford apresentou com algumas características a mais. Vamos entender um pouquinho? Então, esse modelo de Rutherford-Bohr, ele veio depois do modelo proposto por Rutherford. Ele propôs o modelo dele em 1911 e esse modelo posterior, em parceria com Niels Bohr, ele veio em 1913. Qual a grande diferença entre o modelo de Bohr, Niels Bohr, para o modelo de Rutherford? O seguinte, a organização da eletrosfera. Os dois continuam considerando que esse átomo é formado por um núcleo pesado e positivo, e também por uma região vazia onde os elétrons estão localizados, que nós chamamos de eletrosfera. No núcleo nós temos os prótons, que são partículas com massa considerável e positiva, e temos os nêutrons, que têm uma massa bem próxima ao valor da massa do próton, mas a carga vai ser nula. Os dois vão se encontrar no núcleo, e na eletrosfera tem um espaço vazio onde os elétrons se movimentam. E onde que está a diferença? Enquanto no modelo de Rutherford nós temos os elétrons circulando em órbitas, no modelo de Rutherford-Bohr a coisa acontece de uma forma diferente. Por quê? Após alguns estudos, eles observaram que seria impossível que esses elétrons se movimentassem em órbitas,
Porque se assim fosse, chegaria um momento onde esses elétrons poderiam se chocar com o núcleo ou até mesmo cair, o que não acontece na prática e seria ilógico, seria impossível. Então eles pensaram como esses elétrons seriam organizados, e a partir de alguns experimentos foi-se observado que esses elétrons seriam organizados em níveis de energia ou camadas, ou seja, de acordo com a energia que cada elétron teria, ele seria organizado em camadas menos ou mais energéticas. E a história e a evolução desses modelos é muito importante, porque foi possível realizar a descoberta do elétron, que é tão importante no estudo de eletricidade, e entender também um pouco mais sobre as propriedades da matéria. Ou seja, para entender um pouco de eletricidade, temos que voltar nesse conteúdo, entender o que é matéria, entender as suas características, onde hoje a gente sabe que o átomo é formado por 3 partículas essenciais: prótons, elétrons e nêutrons, que são formados por partículas menores ainda, que são os quarks e outras partículas, mas que não é o nosso interesse agora. Agora a gente vai estudar basicamente as características dos prótons, elétrons, principalmente, e dos nêutrons. Então, aqui, continuando aqui com o nosso texto, nós observamos que os átomos também são compostos por partículas ainda menores, que foi o que eu acabei de falar, e que essas partículas podem ter cargas eletromagnéticas, prótons, nêutrons e elétrons, que são as partículas presentes no átomo. Aí eu coloquei para vocês aqui características sobre cada uma delas. Prótons são partículas nucleares de carga positiva, a sua massa é extremamente relevante para a massa do átomo. Os nêutrons são partículas nucleares sem carga, por isso neutro, que vem de neutro. Sua massa, juntamente com a do próton, são praticamente todos os componentes da massa dos átomos. E elétrons, que suas partículas são partículas extranucleares, ou seja, estão fora do núcleo, na chamada eletrosfera, com carga negativa, e sua massa é irrelevante para a massa do átomo. A tabela a seguir, que eu vou colocar aqui para vocês, apresenta algumas características dessas 3 partículas importantes, que são importantes para o estudo do átomo. Então, eu tenho aqui para vocês uma tabela que traz algumas características essenciais sobre essas 3 partículas. Lembrando que é importante saber onde elas estão localizadas, o seu nome, a sua massa e a sua carga elétrica. Temos outras características? Obviamente, mas para esse momento essas já bastam. Então, eu tenho que o átomo é formado por 2 regiões, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, eu tenho 2 partículas, que são prótons e nêutrons. E na eletrosfera, como o nome já ajuda vocês a lembrarem, eu tenho apenas o elétron. O próton, vamos considerar que a massa dele é 1. Ele está localizado no núcleo e a sua carga elétrica é igual a 1. Ou seja, a sua carga sempre vai ser positiva, são partículas positivas. O nêutron, ele também tem a massa relativa a 1. Por que a gente coloca massa relativa a 1? Porque o peso dele é muito próximo ao peso do próton. Por isso que os 2 juntos são responsáveis basicamente pela massa de qualquer elemento químico que você for estudar. Então, quando você quer saber a massa atômica de um elemento químico, você vai somar a quantidade de prótons que ele tem com a quantidade de nêutrons, para você saber esse valor. Só que a carga do nêutron é nula, ou seja, vai ser 0. E o elétron, por último, que é a partícula do nosso interesse, a massa relativa dele é 1 sobre 1836, ou seja, ele é 1836 vezes menor, a massa dele é 1836 vezes menor do que a massa de um próton, de um nêutron. É por isso que a gente fala que o valor da massa do elétron é irrelevante para a massa total do átomo, porque é tão pequena que não faz muita diferença. E a carga elétrica é negativa. Por isso que quando a gente fala de eletricidade, a gente sempre tem que entender as características do elétron, que ele é uma partícula muito leve, ou seja, é muito mais fácil para ele se locomover ali na eletrosfera, e que a carga elétrica sempre vai ser negativa, menos 1, certo?
Dando sequência à nossa conversa aqui, nós sabemos que os elétrons são os mais importantes para o nosso estudo sobre a eletricidade, como o nome já deve indicar pela similaridade. Então, a eletricidade tem muito a ver com esses elétrons. E o começo dos estudos em eletricidade começaram a partir da observação de fenômenos elétricos, como nós vamos ver em um outro momento. Os elétrons, por terem uma massa muito pequena e estarem fora e muito distante do núcleo atômico, eles podem ser movidos, retirados ou adicionados entre átomos. Então, como eu expliquei para vocês, como os elétrons eles ficam ali em volta, em camadas, de acordo com um dos modelos aí em volta do núcleo atômico, é muito mais fácil para eles sair de um átomo ou retornar a um átomo. Quando um elétron ele perde ou ganha uma quantidade X de elétrons, nós falamos que ele sofreu um processo de eletrização. Uma das formas, porque existem também algumas substâncias que conduzem bem a eletricidade e vão participar de todo esse processo. Mas quando a gente observa um processo em que um material, um ou mais materiais, ganha ou perde elétrons, a gente chama esse processo de eletrização, que pode acontecer de 3 formas: por atrito, por indução ou por contato. Esse processo de retirada ou adição de elétrons em outros átomos é responsável por algumas substâncias em água conduzirem eletricidade, como água com sal de cozinha. Então, assim como pode acontecer com materiais, esse processo de eletrização, ele também pode acontecer com várias substâncias, principalmente quando elas estão dissolvidas em água, como ocorre quando você prepara uma solução salina com água e sal de cozinha. Em outras substâncias, os elétrons estão em movimento livre, como em metais e ligas metálicas, dando a característica de metais conduzirem eletricidade, fios de cobre, por exemplo. Quando a gente fala de eletricidade, a gente fala de fenômenos que envolvem cargas elétricas. E a gente fala também da corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É um fluxo contínuo de elétrons que vai passar por um sistema, por um material, e essa passagem vai acontecer com uma intensidade, dependendo se esse material ele facilita a passagem desse fluxo ou dificulta. Se eu tenho um material que facilita a passagem desse fluxo, eu tenho um material que é condutor elétrico, então ele ajuda para que a corrente elétrica, para que o fluxo de elétrons consiga passar ali. Um exemplo, os metais. Os metais são ótimos condutores de eletricidade, como eu acabei de ler para vocês aqui em uma das características. Então, quando você precisa de um material que seja um bom condutor elétrico, você sempre pensa em metais. E você vai avaliar o custo-benefício, qual você deve ou não usar para uma certa atividade, certo? O movimento dos elétrons é causado por uma diferença de potencial aplicada nas extremidades do metal ou em 2 pontos distintos de uma solução aquosa de algum composto iônico, como o sal de cozinha, onde uma parte fica com uma quantidade menor e outra com quantidade maior de elétrons, fazendo com que haja movimento dos elétrons, com a parte com menos elétrons, que gerou uma carga positiva, atraindo os elétrons que têm carga negativa. Então, para que ocorra esse fluxo de elétrons, precisa haver uma diferença de potencial. E aí nós vamos analisar alguns casos nas aulas futuras, para que vocês entendam direitinho como que esse processo acontece. E aí, durante o deslocamento dessas cargas, ocorrem interações entre os elétrons e a cadeia de átomos. Isso causa alguma resistência ao movimento desses elétrons. Essa resistência à passagem de corrente elétrica é devido à resistividade, que é uma característica de cada material. Então, assim como existem materiais que facilitam a passagem dessa corrente elétrica, desse fluxo de elétrons, existem materiais que dificultam, que não vão querer que esse fluxo passe. Quando o material ele não facilita essa passagem, a gente chama ele de isolante elétrico, ou seja, ele de forma alguma vai facilitar. Quer dizer que ele não vai deixar passar nenhuma corrente? Não, alguma quantidade de elétrons sempre vai passar, mas vai ser uma quantidade muito pequena, porque ele sempre vai
oferecer uma resistência. Pode ser que essa resistência aumente quando você aumenta muito a temperatura desse material, mas é aumentar muito a temperatura desse material. Então, esses materiais, eles são utilizados quando você não quer que a corrente elétrica passe. Então, por exemplo, quando você tem uma fiação, e essa fiação, apesar de ali eu ter um metal que é condutor, eu preciso que ele, em volta dele, como aqui nesse fio aqui, que ele seja protegido por algum material isolante. Para quê? Para que eu possa tocar, manusear sem me queimar ou sofrer algum choque. Então, nesses casos, eu vou usar um isolante elétrico, ou seja, ele vai impedir nessa superfície aqui que a corrente elétrica e o fluxo de elétrons passe. Quais seriam esses materiais? Isopor, vidro, plástico, borracha e silicone. São os principais materiais que são utilizados como isolantes elétricos em várias finalidades. Os metais, geralmente possuem uma ótima condutividade. Esses são os mais utilizados para as linhas de transmissão de energia elétrica, pois propiciam um menor desperdício. Devido à sua alta condutividade, há menos perdas por aquecimento da rede elétrica. A prata, por exemplo, é um ótimo condutor, mas o cobre é o mais aplicado, pela melhor relação custo-benefício. Então, na imagem que eu coloquei para vocês, eu demonstro vários metais que são bons condutores, como ouro, latão, alumínio, ferro, prata e o cobre. Todos eles poderiam ser utilizados, mas quando a gente vai utilizar, por exemplo, esse metal para produzir fiações para a rede elétrica, a gente tem que observar um custo-benefício. Por quê? Porque a gente vai precisar de uma grande quantidade desse metal e a gente tem que avaliar o preço. Então, por exemplo, o cobre é um ótimo condutor de eletricidade. A prata também é, como é dado no exemplo. Só que a prata, ela é muito mais cara do que o cobre. Então, quando a gente faz essa relação do custo-benefício, o cobre acaba sendo uma melhor opção. Não que ele seja, assim, muito superior à prata, mas pela relação custo-benefício, eu acabo optando por ele, certo? E esse fenômeno da supercondutividade, ele é observado em alguns materiais, algumas ligas. Nesse caso, a resistividade é nula e a condutividade é infinita. Mas isso só é possível quando a substância se encontra em baixíssimas temperaturas, ou seja, são casos que nós trabalhamos com metais e algumas ligas que tem uma condutividade muito elevada. Então, dependendo do que eu for desenvolver, uma máquina, um material, esse vai ser o metal utilizado para que eu tenha realmente o efeito e o trabalho que eu preciso que aquele sistema desenvolva. Certinho? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a nossa verificação de aprendizagem? Então, vamos lá. Para fixar tudo isso que nós estudamos aqui, que nós já vimos aqui hoje, coloquei para vocês algumas perguntinhas para vocês analisarem. Vamos lá? Questão 1. Qual a carga das partículas nucleares de um átomo? Então, eu quero saber qual é a carga das partículas nucleares. O que é uma partícula nuclear? É uma partícula que fica no núcleo. Lá na atividade vocês viram que eu tenho apenas duas partículas lá no núcleo, que são os prótons e os nêutrons. Você vai olhar na tabela qual é a carga que elas têm, se é positiva, se é negativa ou se é nula. Então, você vai marcar a letra A, positiva e negativa, se são realmente positiva e negativa, B, positiva e neutra, C, negativa e neutra, ou D, positiva e positiva. Então, você vai observar qual é a carga do próton, qual é a carga do nêutron e vai marcar qual alternativa que se enquadra melhor na resposta. Na questão 2, nós temos um texto e a questão pede o seguinte: complete o texto com os termos que faltam para que este tenha sentido. Então, nesse texto tem as seguintes palavras: solução, potencial, iônico, metal e elétrons. E eu tenho a frase que tem algumas lacunas. O movimento dos, primeira lacuna, é causado por uma diferença de, segunda lacuna, aplicada nas extremidades do, terceira lacuna, ou em dois pontos distintos de uma, quarta lacuna, aquosa, de um composto, quinta lacuna, como sal de cozinha. Então, você vai preencher
usar as palavras de forma que fique correta e vai organizar e ver qual se enquadra melhor. Na questão 3, você vai dizer o que ocasiona o movimento dos elétrons que gera a eletricidade, foi o que nós falamos aqui. Letra A, é a diferença de composição? B, é a diferença de posição? C, é a diferença de potencial? Ou D, é a diferença de estrutura? Aí você vai marcar aquela que se enquadrar melhor. Na questão 4, você vai analisar as afirmações a seguir e colocar V para as que você julgar verdadeira e F para as falsas. Lembrando que é muito importante que vocês façam esse modelo de questão com muita calma, porque é basicamente o modelo que nós fazemos a nossa prova de bloco. Mesmo que a prova de bloco tenha 3 proposições, ajuda bastante a vocês estimularem esse tipo de comando, a resolver esse tipo de comando. Item A. O fenômeno da supercondutividade é observado quando a resistividade é máxima e a condutividade é nula? Acabei de falar isso. Quando um material é supercondutor, a resistividade, a dificuldade que ele vai ter de deixar passar ou não o fluxo de elétrons, a corrente elétrica, a resistividade ela tem que ser máxima e a sua condutividade tem que ser nula? Você vai observar, vai reler o texto e vai marcar verdadeiro ou falso. Os elétrons, por terem massa muito pequena e estarem fora do núcleo atômico, podem ser movidos, retirados ou adicionados entre átomos. Lembra que eu falei para vocês que os elétrons eles têm uma facilidade de ficar, sair ou entrar do átomo? Isso é verdade? Eu falei isso na aula. Você vai analisar quem é que tem facilidade de entrar e sair do átomo. São os prótons, os elétrons ou os nêutrons? Aí você vai avaliar. C. São partículas nucleares de carga positiva e sua massa é extremamente relevante para a massa do átomo. A partícula que tem carga positiva no átomo, ela é extremamente importante para a massa do átomo? Eu tenho que contar essa massa para saber a massa atômica do átomo? Sim ou não? Você vai avaliar. E D. Durante o deslocamento dessas cargas, não ocorrem interações entre os elétrons e a cadeia de átomos. Essa interação vai existir ou não? Pensa com carinho para você responder esse item. Esse item é bem capcioso. Na questão 5, você vai elaborar o mapa mental com os termos que faltam. Você vai elaborar o mapa mental com as características e os fatores que geram eletricidade. Então, com base em tudo que nós falamos, você vai montar um mapa mental que você entenda e que você consiga estudar. E que seja coerente, tem as setinhas, tem o tema central, tudo bonitinho. E na última questão, complete o texto com os termos que faltam para que este tenha sentido. Então, eu tenho 2 lacunas e depois eu tenho as alternativas. Então, vamos ao texto. Os, primeira lacuna, geralmente possuem ótima condutividade. Estes são os mais utilizados para as linhas de transmissão de energia elétrica, pois propiciam um menor desperdício. Devido à sua condutividade, há, segunda lacuna, perdas por aquecimento da rede elétrica. Então, você vai marcar se aí tem A, sais, primeira lacuna seria sais, segunda mais. B, primeira lacuna metais, segunda lacuna mais. C, primeira lacuna metais, segunda lacuna menos. Ou item D, primeira lacuna sais, segunda lacuna menos. E aí, se você tiver alguma dúvida durante a resolução da atividade, pode me mandar mensagem. É o conteúdo novo. Muitas vezes vocês não conseguem assimilar de primeira, mas a tentativa e o tentar ler e estudar torna as coisas possíveis. A persistência é o caminho do sucesso para vocês, tanto na escola presencial quanto no REAMP. Então, me procurem, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida vocês podem e devem me procurar. Uma ótima semana.